Olá, tudo bem com você? Eu vou começar uma série de alguns estudos aqui que nós vamos separar pensando no novo na fé, no novo convertido, né? Aquela pessoa que aceitou Jesus, mas que ainda não conhece bem da fé, não tem uma instrução direito, ou alguém que está pensando em se batizar ainda, né? E que não tem noção do pré-batismo, vamos dizer assim. Então, eu preparei algumas questões aqui, né? Vai ser um mini curso, vamos dizer assim. Você pode ver aqui, ó, o primeiro vai ser o novo convertido. Como que vai funcionar esse novo convertido? É como se fosse um pré-batismo, olha só. Algumas matérias com desafios, com práticas que vai te ajudar a ingressar melhor na fé cristã, com exercício, conhecendo mais da palavra de Deus, tá? E depois nós vamos fazer o ponto 2 aqui, ó, que seria um segundo curso, que seria um curso básico mesmo de teologia, bem básico, né? Mas olha só, a gente conseguiria ver introdução, bibliologia, doutrina de Deus, cristologia, mas aqui já seria mais para frente, tá bom? Então hoje nós vamos falar, começar esse curso que vamos chamar de novo convertido, nós vamos estudar sobre a introdução à vida cristã. Então, se você puder pegar sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, sente num lugar tranquilo, para você poder aprender comigo. Qualquer dúvida é só você colocar nos comentários, tá bom? Então vamos lá, então, deixa eu ampliar aqui. Nós vamos começar a falar então de introdução à vida cristã. Então você aceitou a Jesus, você talvez já batizou ou ainda não batizou ainda. E a primeira dúvida que talvez você tenha ou que você tenha que saber é o que significa ser um cristão. Será que é só batizar, só passar pelas águas, né? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro ponto, definição do cristianismo. Cristão significa pequeno Cristo ou aquele que segue a Cristo. As primeiras menções dessa palavra ocorrem em Atos 11, 26, quando os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Desde então, ser cristão é muito mais do que apenas seguir um conjunto de crenças, ou práticas, é viver em comunhão com Cristo, submetendo-se à sua liderança e autoridade em todas as suas áreas. Vamos ver essa passagem que está aqui, ó, Atos 11, 26. Atos 11, achei Atos, capítulo 11, versículo 26. Então a igreja em Antioquia, olha só, diz assim, ó, cadê? 11, 26. E quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Tá vendo? Então, olha só, pela primeira vez foram chamados de cristãos. O povo aqui estava numa comunidade. E essa comunidade era muito mais do que simplesmente batizar. Né? A pessoa poder servir a Cristo aqui englobava literalmente colocar até a sua vida em risco, era uma mudança de identidade. É por isso que está aqui, ó. Desde então, ser cristão é muito mais do que apenas seguir um conjunto de crença, é viver em comunhão com Cristo. Ou seja, ser cristão não é só você batizar, passar pelas águas, aceitar Jesus. É você procurar cada dia entender a vontade de Deus e viver a vontade de Deus na sua vida primeiro e depois transmitir essa vontade de Deus para a vida das outras pessoas. Ser cristão é ser discípulo de Cristo. O que significa ser discípulo de Cristo? Primeiro, seguir a Cristo não é acreditar em Jesus, mas seguir o que ele ensinou. Ser discípulo implica em transformação
contínua à imagem de Cristo. Ou seja, seguir a Cristo não é apenas acreditar em Jesus. Por quê? Acreditar em Jesus até o diabo acredita, né? Então, quando falamos que nós seguimos a Cristo, não é simplesmente ir por uma massa que todos vão. Mas, na verdade, seguir a Cristo é seguir o que Ele ensinou, praticar, viver. E aí você vai falar assim, irmão Renato, mas como que eu já, novo convertido, vou fazer exatamente o que Cristo quer para a minha vida? Por isso que foi colocado aqui, ó. Ser discípulo implica em transformação contínua. Ou seja, nós falamos que ser discípulo usamos aquela imagem de um pai ou uma mãe ensinando o filho a caminhar. Então você vê que o bebê nasce, ele pega nos pais um exemplo do que é ser um adulto, né? A imagem de um adulto. Então, como que ele vai procurar falar, ele vai procurar andar, não perfeitamente como ele vê os pais fazendo, mas observando e atento ao que os pais estão fazendo, ele vai procurando falar as primeiras palavras, ele vai procurando dar os primeiros passos, e as primeiras palavras saem todas erradas. Não sai igual a palavra de um adulto normal, mas ele está tentando para alcançar a estatura perfeita. Ele não dá os primeiros passos caminhando normal igual um adulto. Ele cambaleia, cai um pouquinho, tropeça, mas ele vai tentando até que ele chegue à estatura de um adulto perfeito, né? E a palavra diz que nós somos assim, que a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, seguir a Cristo não é você já entender tudo de Bíblia. Não, é o que você está fazendo aqui. Começar a entender a palavra, começar a entender de Deus, né? E é tudo aquilo que você vai aprendendo, você vai colocando aquilo em prática na sua vida. Porque isso aqui, a palavra vai te ensinar a ser uma pessoa melhor, uma pessoa à imagem e semelhança de Cristo. E quando você pega isso e adapta na sua vida, mostra que você está sendo discípulo de Jesus. Olha que interessante. Porque as coisas que você vai aprender aqui implicam primeiro em amar a Deus e amar aos outros, né? Eu faço isso como? Através do exemplo primeiro da minha vida. A minha vida tem que mostrar que eu amo a Deus e através das minhas ações também tem que mostrar que eu amo o meu próximo. Então não é ir na igreja só no domingo e em casa você não. É você procurar viver aquela vida contínua. Relacionamento pessoal com Deus. A conversão é o início de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, onde o Espírito Santo passa a trabalhar no crente. Olha que interessante. Então, ser cristão, ser discípulo de Cristo, também é relacionamento pessoal. E o que é isso? É um relacionamento íntimo, onde o Espírito Santo passa a habitar na vida do crente. Olha que interessante. Vamos ler essa passagem? Efésios 1, 13, 14. Olha só que interessante isso aqui. O que é ser cristão? Eu vou procurando aqui. É bom que você vai tendo tempo de achar aí. Se você achar depois de mim, você dá pausa no vídeo para você acompanhar. Então, Efésios 1, 13 e 14. Aqui, ó. Isso mesmo, né? Então, vamos lá. Quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor e para a sua glória. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo agora passa a habitar dentro de você. E ele habitando dentro de você, ele vai criando um relacionamento. O que é esse relacionamento? Quanto mais você deixa dar liberdade para o Espírito Santo, mais ele vai agir na sua vida. Quanto mais você busca o Espírito Santo, com mais intensidade ele vai habitar dentro de você. Quanto mais você rejeita o Espírito Santo, menos ele vai habitar dentro de você. Quanto mais você nega o Espírito Santo, menos você vai ter ele. Simples assim, né?
mais você aceitou Jesus, o Espírito Santo ele vem fazer morada em você. E quanto mais você cultiva essa morada, vamos dizer assim, mais intimidade você vai ter com Jesus. E essa intimidade, ou com o Espírito Santo que nós falamos, intimidade é o quê? É o Espírito Santo habitando dentro de você, moldando o seu caráter, moldando a sua vida, para você ser um cristão ou uma pessoa melhor. Não é porque você aceitou Jesus, você não teve uma lavagem cerebral, né? Se você roubava, você matava, você tinha pensamentos ruins, não teve uma lavagem cerebral aí. Mas agora, através do Espírito Santo morando aí dentro, é que isso vai começar a acontecer, essa transformação diária na nossa vida, né? E outra, ser cristão, ser discípulo de Cristo implica em imitação de Cristo. Olha que interessante. Então, Jesus ele é o modelo perfeito para a nossa vida. E como cristão, devemos buscar e viver conforme ele viveu. Olha lá, o 1 João 2,6. Vamos lá, 1 João está lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 2,6. Pedro vai estar... João, 1 João, capítulo 2, versículo 6. Ó, deixa eu pegar uma caneta para me auxiliar aqui. Olha só, 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, ser cristão não é uma palavra, é uma atitude, né? Ser cristão é uma atitude. Ser discípulo de Cristo não é simplesmente falar, agora aceitei a Jesus, agora eu sou crente, né? Porque crer, como eu falei já anteriormente, até o diabo crê. Então, ser cristão, conforme João aqui, olha, eu vou até grifar essa parte aqui, ó. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Olha que interessante. Então, ser cristão é você andar como Jesus andou. Como assim andar como Jesus andou? É o exemplo que eu dei anteriormente. É você imitar aquilo que você vai aprendendo, você vai tentando imitar, tentando colocar em prática, né? Isso vai mudar o seu caráter, vai mudar a sua forma de ser, sempre para uma pessoa melhor, mais próxima daquilo que Deus espera da nossa vida. Vamos falar agora de conversão e arrependimento, tá? Então, olha aqui, vamos ler aqui comigo, ó. Conversão implica numa mudança radical de vida, né? No Novo Testamento, a palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa uma mudança de mente e direção. Isso envolve, antes de passar aqui, metanoia aqui no caso para você entender, é uma mudança radical no sentido mudar de direção. Mas não qualquer direção, é o oposto, né? Então, vamos imaginar aqui essa caneta. Olha só, eu tenho a ponta da caneta aqui e o final da caneta aqui, certo? Eu estou com a ponta virada para cá. Metanoia, ou essa conversão no caso, significa mudar, aqui ela está indo para essa direção. Então essa metanoia aqui, literalmente é isso aqui, ó. Não é mudar de direção aqui, ou aqui, ou aqui, sabe? Onde você mudou de direção, mas você ainda está vendo esse caminho, você consegue ainda voltar. Não. A metanoia aqui é isso aqui, ó. É uma mudança radical. É você virar para o lado oposto daquilo que você fazia, né? Então, conversão é isso, é você ter uma mudança total na sua vida com relação àquilo que você vivia antes de Cristo e aquilo que você vai viver depois. Mas como essa mudança vai ser total na minha vida? É o que nós aprendemos no primeiro tópico. Você vai aprendendo conforme você vai dando liberdade para o Espírito Santo e buscando a palavra dele, né? Então, o primeiro ponto, isso envolve reconhecer o pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Então, o primeiro ponto que eu tenho que entender que eu tive uma conversão, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, né?
Romanos 3:23 vai nos mostrar isso aqui. Vamos pegar esses textos. Romanos 3:23, cadê? 23, aqui ó. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Viu? Todos pecaram. Então, o primeiro ponto que eu tenho que entender, converti, aceitei a Jesus, vou ter uma mudança de vida. Eu tenho que aceitar. Eu sou um pecador, eu preciso de Cristo para mudar minha vida. Porque a Bíblia fala que todos pecaram. Todos é um todo, é tudo. Então a única coisa que sai fora desse tudo é Jesus. Porque Jesus, ele foi antes de todas as coisas, né? Mas tudo, ou seja, todas as pessoas foram pecadoras. E para mim converter, eu tenho que mudar de direção e aceitar. Eu sou um pecador e preciso não ser mais, né, esse pecador. Segundo ponto, mudança de vida. O arrependimento não é apenas um sentimento, mas é uma ação. Quando alguém se converte, ele ou ela deixa as práticas pecaminosas para viver conforme os padrões de Deus. Então, conversão também é mudança de vida. Ou seja, lembra que eu falei da metanoia? Você mudou de direção. Conversão é isso. Conversão não é simplesmente você, beleza, eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador e continuar vivendo pecado, continuar vivendo a vida que você vivia. Jesus sabe que eu estou errado, se ele quiser ele me livra. Não, ele já te falou que você está errado. Né? Então, assim, mudar de vida, a se reconverter, é entender que você precisa literalmente mudar de direção. E vamos trazer aqui alguma coisinha da arqueologia no contexto da conversão para você entender melhor. Na época de Jesus, o conceito de arrependimento e transformação da vida era profundamente radical, especialmente no mundo dominado pelo Império Romano e pelos seus valores pagãos. O impacto de uma vida transformada, por ser visto na propagação do cristianismo, que cresceu exponencialmente no primeiro século, desafiando tanto o sistema religioso judaico quanto o Império de Roma. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que quando as pessoas aceitavam a Cristo na época, era muito mais sério do que hoje, no sentido político da coisa, porque Roma, ela pegava muito pesado em cima de quem adotava a religião do cristianismo. Então a pessoa, quando ia aceitar Jesus, ela literalmente estava sabendo que ela poderia morrer a qualquer momento. Mas eles entendiam que aquilo era tão bom que eles mudavam de vida, transformavam a sua vida para poder se converter ao cristianismo, né? E isso tem que ser a nossa visão, mas não tem sido mais, né? Muitas pessoas hoje, quando falam em conversão, pensam que eu vou batizar porque meu pai quer, minha mãe quer, e eu vou continuar vivendo do mesmo jeito. Então é melhor não batizar. É melhor você entender o que você quer para você batizar, porque a Bíblia fala que batismo é individual, que melhor dizendo, a salvação é individual, tá? Pai não salva filho, filho não salva pai. E você batizar, você não pode batizar porque o seu pai ou sua mãe quer e você não tem isso que eu estou falando aqui, ó. Não, você tem que batizar porque você reconhece que é um pecador e tem uma mudança de vida. Porque assim o Espírito Santo, como nós lemos aqui em cima, ó, ele vai começar a trabalhar dentro da sua vida. Agora, se você converte e não arrepende dos pecados, não tem mudança de vida, não esforça para ter, né, você vai ter simplesmente passado num ritual, mas não converteu, não sabe o que é ser cristão de verdade. Olha que sério isso aqui. Vamos continuar aqui. Nova vida em Cristo. Então você já entendeu o que é ser cristão, você já converteu, ou seja, já aceitou Jesus, e na sua conversão, quando você aceitou Jesus, você entendeu que você é um pecador, é isso? Você entendeu que você é um pecador, olha lá, e que você precisa de uma mudança de vida.
Qual que é o próximo passo agora? Uma nova vida. A nova vida é o quê? É você nascer de novo. É você ter um encontro com Jesus para poder deixar de ser esse pecador e nascer de novo. Então, a nova vida em Cristo. Nascer de novo. Em João 3,3, Jesus ensina a Nicodemos que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Esse nascer, esse novo nascimento, ele é espiritual e acontece quando o Espírito Santo transforma o coração do pecador arrependido, dando para ele uma nova natureza. Vida abundante. Ser cristão significa viver a vida que Deus sempre quis para nós. Uma vida de paz, alegria e esperança em meio às circunstâncias. Jesus promete vida abundante àqueles que o seguem. Então vamos ver lá João 3,3. Olha aqui, ó. João 3, versículo 3. O que está aqui? Jesus conversando com Nicodemos, Jesus fala para ele assim, ó: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, o que é esse nascer de novo? É isso aqui, ó. É necessário nascer de novo. Nascimento espiritual é quando o Espírito Santo transforma a vida do pecador. Como que o Espírito Santo vai transformar a sua vida? Você tem que reconhecer que você é um pecador. É isso que nós aprendemos aqui, ó. Você tem que reconhecer que você é um pecador e você precisa admitir que você tem que mudar de vida, que a sua vida tem que mudar de direção. Se você reconhece que você é um pecador e que você quer mudar a direção da sua vida, agora o Espírito Santo, então, ele pode entrar na sua vida. Isso aqui você vai fazer quando você aceita Jesus. Então, você fez isso, você agora tem a oportunidade do Espírito Santo entrar na sua vida e te dar uma nova vida, né? Você vai nascer de novo. E como nós vamos nascer de novo? Qual que é esse nascer de novo? É o que nós chamamos de batismo. Eu aceitei Jesus, reconheci que eu sou pecador, eu preciso mudar de vida. Ponto. A minha vida precisa mudar de direção. Porque você entendeu o primeiro ponto, que é ser cristão. Então agora, o que você vai fazer? Você vai mostrar para o mundo que você não é a mesma pessoa. Então o testemunho, o batismo é um testemunho público para mostrar para o mundo que você não é a mesma pessoa. Vamos entender mais um pouquinho do batismo? Então o batismo ele é o primeiro ato de obediência do cristão. Embora o batismo em si não salve, porque ele é um testemunho, ele simboliza a morte para o pecado e o nascimento para uma nova vida em Cristo, conforme Romanos 6, 4. Vamos lá, Romanos 6, 4. 6, versículo 4 aqui, ó. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, é uma confissão pública de fé e um compromisso de seguir a Jesus. Jesus ele ordenou o batismo. O batismo ele é ordenado por Cristo em Mateus 28, 19, onde ele comissiona os seus discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui Jesus forma uma grande comissão e fala assim, ide e batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Simboliza, ele é um símbolo então da nova aliança. Assim como a circuncisão era um sinal da antiga aliança com o povo hebreu, com Abraão, o batismo é o sinal visível da nova aliança com Cristo. Então você aceitou Jesus, você reconheceu que você é um pecador, então agora você vai se preparar para batizar. É um testemunho público que você é uma nova criatura. Primeira ordenança que Deus tem para a vida dos cristãos. Vamos ver um pouquinho de história aqui
sobre o batismo. Os primeiros cristãos praticavam batismo por imersão, como evidenciado pelas descobertas arqueológicas dos batistérios em antigas igrejas, como em Éfeso e Corinto. O batismo ele era um marco crucial na vida do crente. Muitas vezes significava um rompimento com a antiga vida pagã e adesão a uma nova fé. Então, era por imersão, ou seja, ele era mergulhado na água, porque aquele símbolo de ser mergulhado na água e voltado acima de novo, simbolizava a morte para o mundo e o nascimento para a nova vida. Lógico, eu estou falando isso aqui, gente, de uma forma bem introdutória, né? Você viu que o texto ali é novo convertido, é como se fosse um pré-batismo. Eu não estou entrando em detalhes aqui sobre o batismo, sobre como funciona, qual que foi a mãe, vamos dizer assim, o batismo ancestral, o batismo de João. Não, não. Aqui é uma aula mais introdutória para você, para o novo convertido mesmo. Né? Quem sabe mais à frente a gente possa até um dia ter uma aula mais aprofundada sobre essas questões, tá? Então você entendeu que o batismo ele é importante, você aceitou Jesus, se preparou para o batismo. Qual que é o próximo ponto agora? Aplicação para o dia a dia. Então você descobriu que você aceitou Jesus, já teve arrependimento, tem que mudar de vida. Jesus entrou na sua vida, como nós passamos todos esses tópicos aqui. O que tem que fazer agora? Praticar, né? Não adianta eu ter muito conteúdo, saber que Jesus salva, que Jesus faz isso, Jesus faz aquilo e não aplicar. Não, então nós temos que praticar. Ser cristão não se limita ao momento da conversão, mas é um chamado para viver uma vida que reflete Cristo diariamente conosco. Isso inclui viver para Cristo. Em cada decisão e ação, o cristão é chamado a refletir os valores do reino de Deus. Ou seja, quando eu sou cristão, tudo que eu vou fazer, eu vou pensar, esse ato vai ferir a obra de Deus ou não? Né? Tem gente que pensa que isso é bobeira, mas isso é muito sério. Porque se você passa a viver, a tomar decisões imaginando, essa decisão que eu vou tomar é para mim, algo para mim, mas isso vai interferir positivamente ou negativamente na obra de Deus. Ah, irmão, não tem nada, tem coisa que eu faço para mim que não tem nada a ver com Cristo, com a igreja. Tem. Né? Para o reino de Deus, o conceito é que não existe meio do caminho. Né? Existe sempre sim, sim e não, não. Né? A palavra diz assim, sede santo porque eu sou santo. E não tem meio termo. Então, tudo que você vai fazer, desde uma faculdade, o que você vai falar na faculdade, a sua posição dentro de uma escola, a sua opinião para certos assuntos, tudo vai influenciar, vai mostrar para as pessoas um testemunho ou um mau testemunho seu como cristão, tá bom? Tem que correr ali, vai ter um culto de crianças lá na cidade vizinha, e eu tenho um carro aqui, mas só que tem muito mais crianças, tem que levar as crianças lá que é para a obra de Deus, eu vou lotar o meu carro aqui de criança, vamos passar todo mundo com a cabeça baixa na barreira para os policiais não verem, para poder chegar lá e ganhar a bênção. Não, você não está ganhando bênção. Olha que interessante, você está fazendo um ritual, mas você não está fazendo para Cristo, porque o cristão, ele não vai agir fora da ética. Jesus não falou em um determinado momento assim, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Se você precisa, a lei exige que são, sei lá, 5 pessoas num carro, você não vai colocar 10 pessoas ali dentro e achar que Deus vai abençoar, tá bom? Segundo ponto, perseverar na fé. A vida cristã envolve lutas e desafios, mas o Espírito Santo capacita o cristão a perseverar e a crescer na fé. Filipenses, olha lá, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, não é essa Bíblia que eu uso, pessoal, ela está com a folha um pouco agarrada, né? Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aqui, ó. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia
de Cristo Jesus. Então, ou seja, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Em alguns versículos vai ser dessa forma. Por que fiel para terminar? Porque a vida cristã é um processo. É um processo que exige uma perseverança na fé. Né? A vida cristã é um processo dentro do reino de Deus, porque aqui Deus ele não vai te deixar sem receber nada, porque senão você não suportaria e voltaria para o mundo, mas ao mesmo tempo você não vai ser contemplado, beneficiado de tudo, nada, nunca nada vai te faltar, porque senão não teria por que você almejar a volta de Jesus. Então o reino de Deus aqui é um cumprimento parcial do poder de Deus, onde ele te abençoa, ele te guarda, ele te sustenta, mas isso não isenta que você vai passar por provas e por lutas e que no momento certo a vitória vai vir. Mas que até essa vitória chegar, ela vai demandar sim lutas, vai demandar esforço e perseverança da fé. Né? Então, viver com Cristo é uma vida de continuidade, tá? Onde você vai ter luta, mas a perseverança na sua fé vai fazer você vencer e conseguir avançar, tá? E comunhão com os outros cristãos. Viver a vida cristã em comunidade é essencial. A igreja ela é corpo de Cristo e cada membro é vital para o fortalecimento uns dos outros. 1 Coríntios 12, 12. Então, olha só, o que está aqui? 1 Coríntios 12, 12, aqui ó. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Por quê? Nós somos uma parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo de Cristo, eu dependo, né, de viver uma vida em comunhão na sociedade, na minha sociedade que é cristã, para que eu possa ser abençoado. Né? Isso é um ponto muito interessante, porque muitas pessoas hoje acreditam que ser cristão você não precisa viver a vida em sociedade. Né? E você só vai desenvolver quando você viver a sua vida em sociedade no meio da igreja. Lutas vão ter, perseguições até dentro da igreja vão acontecer, né? Porque a igreja é o lugar de doentes mesmo. Mas quando você está ali em sociedade, você consegue abençoar e ser abençoado. Né? A sua vida pode ser usada por Deus para poder trazer bênção, trazer uma palavra de conforto para outras pessoas que estão ali, como o contrário. A vida daquelas pessoas podem ser instrumento de Deus para poder trazer uma bênção e um conforto ou uma palavra para a sua vida também. Tá? E vamos concluir aqui então. Então, para a gente concluir essa aula de hoje sobre o significado de ser cristão, né? Vamos lá. Ser cristão, então, é mais do que frequentar uma igreja ou aderir a uma religião. É uma nova vida em Cristo, marcada por transformação, obediência, relacionamento íntimo com Deus. Então, através da conversão e o batismo, o novo convertido ele é chamado a seguir Jesus, viver conforme seus ensinamentos e refletir sua luz no mundo. Então, o versículo-chave a gente poder fechar aqui, ó, 2 Coríntios 5,17, que está assim, ó. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas, né? Porque nós aprendemos todo o processo aqui, ó. A definição do que é ser cristão, o que significa conversão, né, arrependimento, reconhecer que é pecador, o que é uma nova vida, o que é a importância do batismo e colocar em prática no dia a dia aquilo que nós vamos aprender, né? Então, nada mais justo do que isso aqui, ó. Alguém que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e as coisas novas vão surgindo, nesse sentido contínuo que as coisas vão acontecendo. E se você quiser aperfeiçoar mais ainda, nós temos aqui ó, uma sugestão para você. Leitura. Ó, leia João 3, do primeiro capítulo ao versículo
21, João 3, versículo 1 ao 21, e reflita o que significa nascer de novo nessa conversa. João 3 é a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Vamos lá. João 3, nós demos um pedacinho, né? Hoje, só o versículo 3. Então, aqui ó, a conversa de Jesus com Nicodemos, o encontro dele. Então você vai ler todo o capítulo, que ele vai até todo o capítulo, até o versículo 21, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Aí você vai refletir o que significa então nascer de novo. Escreva num diário como a sua vida mudou desde que você decidiu seguir a Cristo e qual área você sente que precisa mudar. Então, fica aqui uma dica para você aperfeiçoar esse ensino, dessa introdução de o que significa ser cristão. Lê lá João 1 ao 21, João 3, de 1 ao 21, reflita sobre o novo nascimento, escreva com poucas palavras num caderno que você tem devocional. Se você não tem, puder comprar, seria muito bom. O que você acha que mudou na sua vida depois que você aceitou Jesus e o que ainda precisa ser mudado, né? Reflita, pense. Eu acredito que se você viver isso aqui, você vai ter um aprofundamento muito mais fundo do que realmente significa ser cristão. E a gente se encontra no nosso próximo encontro, onde nós vamos estar falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Tá? Então, hoje nós refletimos sobre como a gente ainda está na introdução. Então, mas hoje nós refletimos o que significa ser cristão. E no nosso próximo encontro nós vamos refletir sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Tá bom? Te espero lá. Deus abençoe e fique com Deus.